Olá, pessoal, dando seguimento à nossa disciplina de teoria da pena. Na última aula presencial, nós falávamos das circunstâncias agravantes. Nós vimos os artigos 61 e 62 do Código Penal. Vamos dar seguimento agora com as circunstâncias atenuantes. Então, nós vamos estudar o artigo 65 e o artigo 66 do Código Penal. No artigo 65, nós temos o seguinte: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Tá? Então, diferentemente do artigo 61, que fala que são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem e qualificam crime, aqui no artigo 65, o legislador disse que as atenuantes sempre atenuam a pena. Daí porque autores como Rogério Greco, como Zaffaroni, entendem que as atenuantes incidem mesmo quando elas constituem um crime, mesmo quando elas já diminuem a pena, ou mesmo quando a pena base ela é fixada no mínimo legal. Esse entendimento de Rogério Greco e de Zaffaroni. Nós vimos em sala que o STJ não comunga com esse entendimento, tanto que o STJ tem a súmula 231, que fala que quando a pena base for fixada no mínimo, as atenuantes não podem ser aplicadas, porque na primeira e segunda fase, as penas não podem ficar abaixo do mínimo nem acima do máximo. Beleza? Tranquilos? Tá. Então vamos estudar agora as principais atenuantes. A primeira delas está aqui no artigo 65, inciso 1º do Código Penal. Então a gente vai para o Código Penal, peço que vocês abram o Código Penal de vocês, o Vadimeco. Vamos lá no artigo 65, que diz: ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Aqui nesse inciso, nós temos duas atenuantes. A atenuante da menoridade, então o agente ele é menor de 21 anos, ele tem 18, 19, 20 anos na data do fato. Lembrem-se que o artigo 4º do Código Penal fala que o tempo do crime é considerado no momento da ação ou da omissão, da conduta, e não do resultado. Beleza? Ou maior de 70. Maior de 70, leia-se, 70 anos e um dia. Tá? 70 anos e um dia. No dia do aniversário de 70 anos, não é considerado maior de 70. Então, é maior de 70 na data da sentença ou acórdão, se for decisão de tribunal. Bom, aqui eu tenho a atenuante da senilidade. Então, menoridade relativa, primeira parte, senilidade. Pessoal, apesar de alguns autores entenderem que essa primeira parte do menor de 21 anos está revogada pelo Código Civil de 2002, prevalece o entendimento que não, que a menoridade relativa penal independe da menoridade lá do Código Civil, beleza? Então, para fins de prova, considerar que prevalece, claro, sempre prevalece o direito penal, beleza? Tá. Segunda atenuante que eu quero ver com vocês está aqui no inciso 3º, a linha D, que diz assim: D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Pessoal, aqui nós temos a chamada atenuante da confissão espontânea. Então vamos lá. Parcela da doutrina entende que o que é confissão? Confissão é o ato personalíssimo pelo qual o acusado ele reconhece um fato que é imputado a ele, um fato criminoso. Tá? Parcela da doutrina entende que essa atenuante só pode incidir quando a confissão ela é espontânea, e aí não poderia ser voluntária. Espontânea vem de mim, o juiz não poderia me dizer que se eu confessar, a minha pena vai diminuir, teve que ser somente espontânea. Eu já entendo que abrange também a voluntária, então o juiz pode dizer, olha, se você confessar, sua pena vai diminuir, vale. E entendem alguns doutrinadores que essa atenuante ela só é aplicada quando a confissão ela é completa. Tá? Bom, pessoal, aqui eu vou divergir desses autores
pelo seguinte: se você pegar lá no artigo 167 do Código de Processo Penal, lá vem dizendo que a confissão ela é divisível, então eu posso confessar só alguns fatos. Imagine que eu sou acusado de 3 crimes. Eu confesso só 2. Para esses 2 crimes, eu vou ter direito à atenuante da confissão espontânea. E a confissão também lá no artigo 197 do Código de Processo Penal, ela é retratável. Então, particularmente eu entendo que a confissão, ainda que parcial, tá, ela vai beneficiar, sim, o acusado. O juiz vai ter que aplicar atenuante. Esse entendimento, eu vou já mostrar, ele é adotado pelo STJ, mas aguentei, eu vou já mostrar o julgado. Então, a confissão ela tem que ser espontânea ou voluntária, parcial, mas ela tem que existir para a aplicação da atenuante. Então é importante. A confissão, Aldemar, no inquérito, se ela for utilizada como fundamento para a sentença, essa confissão do inquérito, ela tem que ser utilizada como atenuante? Bom, nós temos aqui a súmula 545 do STJ, que diz justamente isso. Né? Súmula 545 fala, ó, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante previstas no artigo 65, inciso 3º, a linha D. Então, o STJ entende que tanto a confissão judicial como extrajudicial, se ela for utilizada para o convencimento do julgador, ele tem que aplicar a atenuante. Agora, é interessante que confessar é você assumir fatos. Então, nós temos aqui a súmula 630 do STJ que diz: a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Então, vamos interpretar aqui essa súmula 630 do STJ. Tá? De acordo com essa súmula 630, o acusado está sendo processado por tráfico de drogas. Se ele confessa que ele tem a posse da droga para venda, é tráfico, então ele está beneficiado pela atenuante. Contudo, se ele apenas diz, olha, a droga era minha, eu possuía, só que é para consumo pessoal. O STJ, nessa súmula 630, entende que aqui não incide a atenuante da confissão espontânea, porque ele não confessou o tráfico, ele confessou o artigo 28 da lei de drogas. Então, não vai incidir aqui a atenuante da confissão espontânea. Muito interessante essa súmula 630 do STJ. Beleza? Então, aqui as principais: menoridade relativa, senilidade e atenuante da confissão espontânea. Beleza, quando eu tenho só atenuante, fica tranquilo, para cada atenuante o juiz vai diminuir 1/6, é o que prevalece. Mas, Ademar, como é que fica numa situação processual em que dentro do processo o juiz reconhece uma agravante ou 2 agravantes e mais de uma atenuante? Quando eu tenho concurso entre agravantes e atenuantes, como é que fica a aplicação da pena? O juiz aumenta primeiro, diminui primeiro? Não, gente. Aqui nós vamos ter que ir para o artigo 67 do Código Penal. No artigo 67 nós temos o seguinte: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, quando eu tenho um concurso agravante e atenuante, o juiz ele vai ter que verificar, no caso concreto, qual prepondera, qual circunstância prepondera. E aí nós temos uma escala jurisprudencial. Em primeiro lugar, atenuante da menoridade e da senilidade. Em segundo lugar, agravante da reincidência. Em terceiro, aí eu tenho as atenuantes e agravantes subjetivas. E, em quarto, agravantes e atenuantes objetivas. Contudo,
há um julgado muito interessante do STJ, precedente do STJ. Quando o réu não for multirreincidente, tem 5, 6 condenações, tá? É possível compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Olha esse julgado do STJ. Tá? O STJ tem esse julgado. Ó. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a confissão, ainda que parcial, olha como eu falei para vocês, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena, principalmente quando levada em consideração no convencimento do magistrado sentenciante. Então, para o STJ é possível compensar. Para o STF, não. Está aqui, ó, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Então, o juiz deve analisar qual é a preponderante. E, de acordo com o STJ, é possível ele compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Beleza? Próximo vídeo a gente continua. Eu vou falar para vocês mais sobre a aplicação de atenuantes e vamos falar também das causas de aumento e diminuição de pena. Até lá!